Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo de base 10, o VU11. Nesses últimos 30 dias ele caiu bastante, como vocês podem ver aqui pelo seu gráfico de cotação. Ele saiu lá da faixa dos R$ 7,43 e atingiu justamente no dia de hoje a sua mínima dos últimos 12 meses a R$ 6,79, uma desvalorização aí um pouco superior a 8%. Então, o que será que contribuiu para essa queda tão acentuada na cotação do VU11? Então, vamos aproveitar para considerar o seu último relatório gerencial, que saiu nesse último dia 8/5, e vamos ver se tem alguma coisa lá que justifique essa queda, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Deixa aí nos comentários se você investe no VU11 ou se pensa em investir nele. E se o canal te ajuda de alguma maneira, deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. Como eu mencionei, o VU11 no dia de hoje atingiu aqui a sua mínima dos últimos 12 meses a R$ 6,79. Somente no dia de hoje ele está caindo aqui 1,16%. Se pegarmos aqui o seu gráfico maior de cotação dos últimos 5 anos, podemos ver que isso não é o seu preço mínimo, né? O seu preço mínimo foi aqui, lá no mês 4 de 2023, que ele atingiu aqui R$ 6,03. Mas pelo gráfico aqui ele pode ter a tendência a se desvalorizar ainda mais. Descendo aqui, a gente pode ver que o preço justo do VU11 seria aqui os R$ 8,91, então bem acima do que está o seu preço atual. Seu P sobre VP está de 0,76, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 24%. Ele é um fundo pequeno, tem um patrimônio aqui de R$ 239 milhões, um caixa de 9,5 milhões, um pouco mais de 54 mil cotistas e uma liquidez média diária relativamente baixa, aproximadamente aqui de 200 mil. E seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui no dia 15/5, foi de 6,7 centavos por cada cota. E mais embaixo aqui podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos lá do ano de 2021 para cá. Nota-se que 2022 ele aumentou um pouquinho seus rendimentos, 2023 se manteve estável e agora 2024 ele vem diminuindo os rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Antes de considerarmos aqui, pessoal, seu último relatório gerencial correspondente ao mês de abril, um fator que pode ter contribuído aí para essa queda no VU11, especialmente aí nesses últimos dias, especialmente essa semana, aliás, foi a recomendação de venda que o professor Mira ele fez no canal dele com respeito ao VU11. Lá ele tem uma carteira teórica de fundos imobiliários de base 10 e o VU11 estava nessa carteira, estava no meio desses fundos que o Mira tinha comprado. E nessa última semana ele fez um vídeo vendendo o VU11. Então isso pode ter contribuído especialmente nessa semana para a queda. Então vamos aqui no seu último relatório inicial considerar alguns pontos. Um ponto bastante interessante que a gestora ela mencionou aqui nesse último relatório inicial é sobre 2 ativos que atualmente o VU11 tem lá no estado do Rio Grande do Sul. Então ele menciona aqui o seguinte, que diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, informamos que os ativos Anima de Porto Alegre e Anima Canoas, que foram cidades muito atingidas aí por essas enchentes, localizadas no estado, representam 45% do portfólio do fundo. E ele menciona que esses ativos não foram diretamente afetados pelas chuvas, que até o momento eles não apresentam nenhum dano material à propriedade. Além disso, ele menciona que ambos estão servindo como base para as operações da região. Então, boas notícias, né? Tanto aí para o setor de investimento, né? Quem investe aí no VU11, saber que os ativos não foram atingidos, e também é bom saber que eles estão sendo usados para ajudar aquelas pessoas que foram prejudicadas, né, por causa dessa chuva. Então, mostrando assim a solidariedade das pessoas envolvidas com esses imóveis que estão sendo usados aí para poder minimizar o sofrimento dessas pessoas. E por último, a equipe da gestão do fundo, ela menciona que continuará o monitoramento da situação e caso haja qualquer alteração, ela irá atualizar os cotistas do fundo. Mais embaixo aqui, pessoal, podemos ver com respeito ao seu demonstrativo financeiro, referente ao mês de abril. Então, o fundo teve uma receita total de aproximadamente aqui 2,5 milhões de reais. Ele teve despesas, né, que somaram o valor aqui de 15 e 16 mil reais, despesas financeiras. Também algumas taxas de administração e de gestão, que somou o valor de 148 mil reais. Teve outra despesa aqui de 39 mil reais, que ele não menciona qual foi. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido aqui de aproximadamente 1,8 milhões de reais.
que correspondeu a 6,7 centavos por cada cota. E mais embaixo aqui ele menciona que o valor que ele distribuiu em rendimentos foi de R$ 1.805.000. Então, muito próximo do valor que ele realmente gerou, né? Que foi aqui de R$ 1.795.000. Então, aqui ele menciona que ele pegou R$ 10.000 do seu resultado acumulado que ele tinha para poder conseguir entregar esse patamar aqui de dividendos de 6,7 centavos por cada cota. E ele menciona que ele encerrou o mês de abril com um resultado acumulado ainda de R$ 2.056.000, o que representa 7,6 centavos por cada cota. Então ele ainda tem esse resultado aí para poder distribuir aos seus cotistas. Provavelmente ele vai usar aí para conseguir manter o seu patamar de dividendos de 6,7 centavos, caso em algum mês ele tenha uma receita menor. Só a nível de conhecimento aqui vocês podem ver os ativos que estão localizados lá no estado do Rio Grande do Sul. Então esse primeiro ativo aqui, que é o maior, localizado lá na capital, que tem um pouco mais aqui de 47.000 metros quadrados, o ativo é 100% do fundo imobiliário e está 100% ocupado. E aqui ele menciona quem é a locatária, né? Anima Educação. Ele tem aqui contratos atípicos. Aqui embaixo ele menciona o Anima lá de Canoas, área de construção aqui de aproximadamente 13.000 metros quadrados, 100% também, taxa de ocupação 100% e a Anima é a sua inquilina. No total, o VIO 11 ele tem aqui 8 imóveis, totalizando um pouco mais de 95.000 metros quadrados. Aqui vocês podem ver o nome de cada um dos seus locatários, são 6 no total, né? Anima, Gogna, Facamp, NASA, The Biscuit e Americanas. A Anima é a sua principal inquilina, que corresponde atualmente a 48% da receita do ativo. Então ele tem essa concentração aí nessa locatária. Com respeito aos seus contratos, a maioria deles são atípicos, 90%, segmento de atuação continua aqui como seu principal o setor de educação. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, na sua grande maioria vão vencer aqui a partir de 2033 em diante. Então são contratos aí atípicos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver que na maioria dos seus contratos é usado o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Outro ponto aqui também a se levar em consideração é com respeito à sua taxa de ocupação média. Atualmente está aqui de 97%, então ele está aí com uma vacância física atualmente de 3%. E o principal BO, pessoal, aqui do VIO 11 continua sendo com respeito à sua alavancagem. Ele tem uma dívida aqui de aproximadamente R$ 115 milhões em obrigações de aquisições referentes aos imóveis que ele comprou. Aqui embaixo vocês podem ver o seu cronograma de pagamento. Então até o ano aqui de 2033 ele tem essas dívidas para poder pagar. Do seu principal, que são as amortizações que ele realiza no decorrer do tempo. E também os juros, que é com respeito à sua receita mensal. Como vocês podem ver aqui, nesse ano de 2024, ele ainda tem R$ 9,9 milhões de amortizações para poder realizar. E se voltarmos aqui, podemos ver que ele tem em caixa disponível R$ 9,4 milhões. Então, o saldo que ele tem atualmente em caixa não é suficiente ainda para ele poder pagar as suas amortizações desse ano de 2024. A solução, como eu já mencionei em outros vídeos, falando tanto sobre o VIO 11 como o VINO 11, é ele vender os ativos imobiliários que ele tem para poder conseguir quitar essa dívida. Essa dívida aí de 115 milhões que aproximadamente ele tem. Então vai ter que vender aí ou um ou dois dos seus imóveis que atualmente ele tem para conseguir realmente honrar com esse compromisso que ele tem. Então, para poder finalizar, 3 fatores que podem ter aí contribuído para essa queda no VIO 11. Aquela questão que eu mencionei do professor Mira ter tirado o VIO 11 dos seus investimentos, né? Outro fator também, que 45% da sua receita está em ativos que estão lá no estado do Rio Grande do Sul, que foi atingida aí por essa tragédia, o que pode direta ou indiretamente afetar esse fundo imobiliário, e a questão também da sua alavancagem, que continua sendo aí a sua principal dificuldade. O fundo ele tem aqui 9,9 milhões de reais para poder pagar de amortizações ainda nesse ano de 2024. Ele não tem um caixa suficiente para poder honrar com esse compromisso e até no momento ele não conseguiu vender nenhum dos seus ativos, o que poderia assim ajudar para trazer uma maior tranquilidade para o fundo, pelo menos trazer um caixa suficiente para ele conseguir honrar o compromisso aí de 2 anos aproximadamente. Já estamos aí no mês de maio e até agora o fundo infelizmente não conseguiu resolver essa bomba que ele tem em suas mãos. Vamos esperar, né, para ver o que é que a gestão ela vai fazer com respeito a esse assunto. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira e até a próxima.